Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Vamos ao nosso texto base, primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 13. Diz assim: E até a Maaca, sua mãe, removeu, para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Azerá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vasos. Até aqui. Vamos orar. Senhor, pedindo entrada. Eu oro em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha nos ensinando a tua palavra e que nós possamos realmente crescer na fé e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, continuamos a história do bondoso rei Asa. E aí, essa parte do texto de Reis nos fala uma coisa que para muitos é desconfortável. Na sua reforma religiosa, Asa remove a idolatria, remove os sodomitas, remove os bosques, ele faz assim um rebuliço no reino de Judá. Mas tudo isso ele fazia de maneira exterior, de maneira geral. Nessa passagem aqui, ele começa a tocar em coisas que para muitos são mais valiosas. O que ele faz? Ele pega a rainha mãe, que tinha um cargo super imponente, que tinha um cargo de uma certa autoridade, e ele depõe a rainha mãe. Tira ela da sua posição de honra. Não bastasse isso, ele destrói o ídolo que ela faz. Isso aqui para muitos é muito desconfortável, porque muitas pessoas nos chegam e falam, mas pastor, não tem que honrar pai e mãe? Como que Asa vai lá e destitui a sua mãe? Simples, sua mãe estava em pecado. Sua mãe estava trazendo uma contaminação gravíssima para o reino. Veja, Jesus fala no Novo Testamento que aquele que vem até ele e não desagradar seu pai e sua mãe, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo? Que em muitos casos, quando você entra num compromisso com Cristo, quando você assume uma seriedade na vida cristã, isso vai dar um resultado, problema com a família. Jesus fala, os inimigos serão os da própria casa. Muitas vezes na vida cristã você vai ter que agir de maneira firme com seus parentes, incluindo pai, incluindo mãe, incluindo irmãos, incluindo filhos. E essa história está na Bíblia para mostrar o quê? Mesmo que você tenha que mexer com pai e mãe, eles estando em pecado, você tem que mexer, você precisa fazer uma escolha. E a escolha correta é você estar do lado da justiça de Deus, é você estar do lado daquilo que a Bíblia diz que é correto. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que quando o Evangelho toca nas relações familiares, a pessoa estranha, a pessoa espana. Mais ou menos ela fala, olha, aí não. Isso mostra que tem algo errado com a fé da pessoa. Porque uma fé madura, ela não vê pessoas. Em amor, ela faz tudo aquilo que tem que ser feito. Com a maior tranquilidade. Entendeu? Então Asa aqui toca numa das coisas mais preciosas que tem. Que é o seu relacionamento com a sua mãe. E veja, ao fazer isso, ele não fez isso de uma maneira discreta, porque veja, ela mandou construir o ídolo. Ela era rainha-mãe, pessoa proeminente.
que ele faz? Olha, não vai ser mais rainha-mãe, e nós vamos queimar esse ídolo e vamos jogar tudo no Ribeiro do Cedron, porque é coisa maldita. Nem a cinza fica. Publicamente ela é exposta. E a Bíblia, de maneira taxativa, mostra que isso que Asa fez foi bom. Isso me leva a pensar como é que eu tenho me relacionado com a minha família mais próxima. Como é que eu tenho permitido, ou como é que eu tenho confrontado situações que vão contrárias à palavra de Deus. É muito importante isso. Todo crente passa por isso. Nós vamos desenvolver um pouco mais isso nas aplicações. Como de costume, vamos para o livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 15. 3 livros à frente. Segunda Crônicas 15 nos dá uma narrativa mais completa. Segunda Crônicas 15, versículo 1 diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas, quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Até aqui, olha que interessante, Deus levanta mais um profeta chamado Azarias. E ele procura o rei Asa e faz uma proclamação profética, falando o seguinte: olha, Deus está perturbando a terra. Deus está provocando guerras. Nação está se levantando contra a nação. Cidade está se levantando contra a cidade. Deus está trazendo falta de paz para Israel. Tanto quem entra como quem sai não tem paz em Israel. Por quê? Porque eles não estão buscando a Deus. Qual é a palavra que eu tenho? Se vocês buscarem a Deus, vocês acharão. Se vocês tiverem compromisso com Deus, a resposta vem. E aqui Azarias é usado o quê? Na verdade, esse livro está sendo lido por aqueles que estão no exílio da Babilônia. Esse livro está explicando, olha, o povo furou a aliança. A aliança dizia que quando o povo abandonasse, seria colocado no exílio. Vocês agora estão no exílio. Se vocês clamarem a Deus, se vocês buscarem a Deus, como foi nos dias do rei Asa, vocês vão achá-lo. Porque nos dias do rei Asa, nação contra nação, cidade contra cidade, falta de paz. Entendeu o que o escritor está fazendo aqui? Da mesma maneira, para o dia de hoje, existe uma proclamação profética que está na Bíblia. Buscai e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. Isso está escrito no Novo Testamento. Para nós. O mesmo princípio, veja, nós não estamos debaixo da lei de Moisés. Desobedecendo a Deus, nós não vamos ser colocados no exílio numa nação estrangeira. Mas com certeza nós vamos ter consequência. Porque o Novo Testamento fala que aquilo que o homem plantar, certamente colherá.
que eu estou querendo mostrar para vocês? A mesma exortação que foi feita em torno do ano 900 para o rei Asa e seu povo. Essa exortação foi lida no ano 500 aproximadamente, 550, para o povo do exílio. E essa exortação permanece até hoje, quase 3.000 anos depois. Buscai e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. E a consequência vem. Muita gente sofrendo na igreja porque não está buscando a Deus como se deve. Isso é algo que precisa ser corrigido urgente. Essa intensidade, esse compromisso, esse amor, essa busca de santidade tem que ser feita urgente. Isso evita prejuízo. Amém? O que mais que a gente vê? Vamos seguir aqui. Veja, versículo 8. Tem mais uma coisa aqui que a gente vê na passagem, no versículo 7. Mas esforçai-vos. Gente, na boa, a nossa carne não quer vir para a igreja. A nossa carne não quer ler Bíblia. A nossa carne não quer louvar Deus. A nossa carne não quer fazer nada das coisas do Senhor. Porém, o Espírito Santo habita em nós. Esse povo aqui não tinha o Espírito Santo habitando neles como nós temos. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era temporário. Novo Testamento, ele é permanente. O que acontece? Imagina um avião. O que faz o avião voar? O avião não tem nada embaixo, ele só tem ar. Porém, por uma série de fatores, a pressão do ar de baixo para cima é maior do que a pressão do ar de cima para baixo. E ela faz com que o avião levante voo. Da mesma maneira, quando o avião vai pousar, a asa mexe. E a pressão do ar embaixo diminui, a pressão do ar em cima aumenta e joga o avião para baixo. O que eu estou querendo dizer? Você está debaixo de duas pressões. Quem quer te levar para cima, para as coisas do Senhor, é o Espírito Santo que habita em você. E quem quer te levar para baixo, para as coisas da carne, é a sua natureza pecaminosa. Aquela que você alimentar, vai ser a que vai ter mais força, ou para levar a sua vida mais próxima de Deus, ou para levar a sua vida bem carnal, ligada às coisas do mundo. Qual é a questão? A questão é a sua dieta. A questão é aquilo que você se alimenta. A questão é o estilo de vida que você desenvolve. Quanto mais coisas do mundo, quanto mais coisas seculares, quanto mais coisas que atraem nossos olhos, eu colocar para dentro, mais eu vou me envolver com as coisas do mundo e perder força espiritual. Quanto mais eu me encher das coisas do Senhor, mais eu vou me aproximar de Deus. Tudo depende da sua dieta. Está nas suas mãos. Desenvolver um estilo de vida que te aproxime de Deus. Amém? Por isso que fala esforçai-vos. Por isso que o Novo Testamento é repetitivo, buscai a santidade, enchei-vos de Espírito, santificai-vos. É repetitivo. É a mesma Bíblia. Todos os princípios do Antigo Testamento valem no Novo. O que mudou foi a lei. Mas o princípio que a lei envolve é preservado. E é repetido algumas vezes de maneira idêntica no Novo Testamento. Jesus falou, está escrito, não matarás. Confirmando. Entendeu? Então assim, tudo vai da minha dieta. Tudo vai como eu recebo a exortação profética. Olha o que Asa vai fazer. Veja que interessante. Versículo 8. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta Oded, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra, de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim,
e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor, e reuniu a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele, e se ajuntaram em Jerusalém, no 3º mês, no ano 15º do reinado de Asa, e o mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Vamos fazer uma pausa aqui, olha que interessante. Asa recebe a palavra profética de maneira animada. Aquela palavra profética veio como um incentivo. Ele tinha acabado de chegar de uma campanha militar contra Zerá, o etíope. Ele tinha acabado de chegar de uma campanha militar enorme, onde ele foi às cidades, ele foi até o deserto de Gerar, entendeu? Teve muitas guerras, teve muitas lutas, matou muitos homens, mais de 500.000 homens, entendeu? Conquistou cidades, botou fogo em cidades, tomou despojo. Quando a Bíblia fala retomou o ânimo, entenda, essa palavra aqui é um pouco ampla no original. Não é retomou o ânimo que ele estava desanimado. Mais ou menos assim é o seguinte, é como se ele retomasse as reformas que ele vinha fazendo. Como foi? Ele iniciou seu governo e limpou tudo. Começou um processo de restauração espiritual em Israel. Aí houve a guerra de Zerá o etíope, 10 anos depois. Antes de haver a guerra, ele edificou cidades, se fortificou, fez máquinas de guerra, equipou um exército numeroso, edificou em época de paz. Aí houve todo esse rebuliço. Gente, uma campanha militar desse tamanho provavelmente levou aproximadamente 1 ano até chegar o frio. Provavelmente nas cidades que ele visitou ao sul de Israel, ela pode ter aumentado mais ainda. Por quê? Porque ao sul de Israel está um deserto. E não é muito comum vir neve no deserto. Na região das montanhas tinha várias nevascas. Não sei se você sabe, esse ano, por causa das mudanças eletromagnéticas da Terra, nevou no Saara. Quem acompanha o nosso canal, eu mandei videozinho, camelo andando no meio da neve. Eu mandei videozinho mostrando 1 metro de granizo no deserto. Muitos até dizem que o deserto está reflorescendo, como falam as profecias do profeta Isaías. Então é nessa região que Asa fez sua campanha militar, o que pode ter prolongado mais ainda. Porque nós sabemos que existem essas exceções, mas não é sempre. Em geral, o deserto é seco e quente. À noite tem frio, mas com uma boa fogueira, uma boa tenda, está tudo resolvido. Você dorme de maneira confortável. Então, quando fala que recobrou o ânimo, o que é? Bom, vou continuar aquilo que eu estava fazendo. O interessante é o coração de Asa, porque veja, ele já tinha destituído a rainha-mãe, já tinha organizado todo o reino, já tinha tirado os sodomitas, já tinha removido os ídolos. Ele podia chegar e falar, nossa, tá bom, estou tranquilo, acabei de vencer um exército de 1 milhão de soldados, meus armazéns estão cheios, eu tomei muito despojo. Mas o que ele faz? Ele recebe a palavra do profeta e resolve continuar as mudanças. E ele faz de uma maneira que está acontecendo aqui o seguinte, quem teme a Deus do Reino do Norte começou a atravessar a fronteira para o Reino do Sul, porque começaram a enxergar que Deus estava abençoando Judá. Começaram a enxergar que como em Judá o culto era correto, não era corrompido, Deus estava abençoando.
E aí, o que Asa faz? Ele congrega todos os homens em Jerusalém para um grande evento de adoração, para uma grande festa de adoração. Entenda, em um dia foram sacrificados 700 animais de grande porte. Espera, deixa eu ver aqui, versículo 11. 700 bois e 7.000 ovelhas. Faça a conta. Quanta gente foi envolvida para fazer todo esse sacrifício. Se você dividir o número de sacrifícios por hora, não fecha. Por quê? Porque deve ter envolvido muitos levitas. Veja, se a hora tem 60 minutos e eu consigo sacrificar uma ovelha por cada 10 minutos, são 6 ovelhas por hora, vezes 8 horas, 50 ovelhas. Entendeu? Dividido por 7.500, eu preciso de 350 horas. Só que o dia só tem 8 ou 10. O que você entende? Todo esse sacrifício foi feito porque envolveu uma grande equipe de levitas. Uma grande equipe de sacerdotes. O que a Bíblia está querendo mostrar para você? Asa conseguiu envolver todo o povo. Numa das aplicações para nós hoje, de uma maneira muito próxima. Primeiro, a igreja, todas as igrejas que adoram junto, buscam a Deus junto, têm disciplinas espirituais juntas, as igrejas prosperam por causa da unidade. Isso num campo maior. Num campo menor, toda família que unida busca a Deus, ela também tem benefício. O que eu estou querendo te dizer? É momento, final de ano, fecha para balanço, para pensar. Eu estou levando a minha família a adorar a Deus de maneira correta? Eu estou trazendo a unidade da fé para a minha família? Eu estou colocando no coração do meu cônjuge, eu estou colocando no coração dos meus filhos, eu estou colocando no coração daqueles que estão à minha volta um sincero sentimento de consagração e adoração a Deus. Porque sempre na família tem um mais forte. Mas assim, o responsável é o pai. E a corresponsável é a mulher santa que edifica o seu lar. Então é momento de você parar para pensar e ver como é que está o envolvimento. Porque o grande beneficiário vai ser você. Novamente, o que o escritor de Crônicas está querendo mostrar para o povo no exílio? Olha, o rei Asa recebeu animada a palavra profética e eles foram buscar Deus e Deus abençoou. Vocês têm que fazer a mesma coisa em Babilônia. Essa palavra atravessa 3.000 anos e chega até nós, nos dando o mesmo princípio. Vocês têm que se consagrar e buscar a Deus de maneira unida, como família natural e como família da fé. É algo que tem que ser feito. Amém? E aí o que vai acontecer? Versículo 12. E entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel morresse, assim o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, e com trombetas e cornetas. E todo Judá se alegrou desse juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram, e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso ao redor. Até aqui, vamos fazer uma pausa. O que acontece? Entenda o que foi esse juramento. A lei falava que aquele que cometesse abominações era extirpado do povo. Pena de morte sumária. O que eles estão fazendo aqui nada mais é do que ratificar a lei.
confirmar a lei. Olha, a partir de agora, quem transgredir é morte sumária. O que me leva a pensar que provavelmente eles não tinham esse grau de compromisso. Porque o texto fala que eles fizeram um tipo de uma renovação de aliança. É como se eles confirmassem. Olha, nós estamos sim na aliança do Senhor e estamos de uma maneira tão fechados com essa aliança que nós vamos cumprir a lei até o fim. E de acordo com a lei, aquele que transgredir vai ser morto sumariamente. Porque a lei de Moisés assim dizia. Quando eu estava preparando a palavra, eu fiquei pensando se isso fosse aplicável às igrejas hoje. Aí você ia ver o que era a santidade. Percebe como muitas vezes nós estamos distantes? Qual é o grau de intensidade? Isso aqui confronta a gente. Eu fiquei pensativo, porque eu olhei e falei, nossa Deus, se fosse hoje em dia, a igreja é tremenda abaixo, falando de uma maneira generalizada, tá? Porque a gente percebe, é uma igreja que não tem compromisso, uma igreja que não tem santidade, uma igreja que transgride. Veja, uma igreja, eu acho um absurdo, não estou falando isso como indireta para ninguém, por favor. Porque o meu conselho para vocês é sempre que vocês congregarem. O que eu acho um absurdo é pessoas torcerem o nariz quando você fala para elas vir para a igreja 2 noites por semana. Tem gente que acha muito. Numa igreja ao lado da sua casa, praticamente. Entendeu? Isso é compromisso. Isso é você colocar Deus na posição e falar, Deus, eu estou fechando a minha aliança contigo de tal maneira que, olha, toda semana eu vou ser firme, eu vou congregar, eu vou orar, vou procurar ler a Bíblia. Gente, tem momento de fraqueza? Tem. Tem momento de dificuldade? Tem, normal, acontece. Nossa vida espiritual oscila. Mas tem uma coisa chamada alvo. Tem uma coisa chamada predisposição do coração, inclinar o Senhor para fazer o certo. Por exemplo, eu tenho olhado os devocionais das crianças. Tenho gostado. Que eu tenho visto que vocês entenderam que aquilo é necessário, entenderam que aquilo é bênção. Eu sei que o dia de vocês é corrido. Eu sei que aquele tempo que vocês dedicam muitas vezes não é fácil, mas eu tenho visto os irmãos procurado fazer. Sabe quem vai ser o grande beneficiário? Você. Você está ensinando a partir do seu exemplo para os seus filhos como se serve a Deus. Quando nós educamos os filhos, eu tenho que entender o seguinte, a maior orientação para os filhos são minhas atitudes. Se quando eu tenho um problema, eu vou buscar Deus, eu vou para a igreja, eu oro, eu me consagro, eu estou ensinando de maneira prática para o meu filho que quando ele tiver um problema na vida, ele tem que buscar Deus. Agora, vamos ver o oposto. Eu estou com um problema na vida. Aí o filho fala para você, mãe, pai, vamos para a igreja. Aí você bota a mão na cabeça e fala, ai, estou estressado. O que ele vai fazer quando vier a crise na vida dele? Estou estressado, aprendi com papá, com mamá. Cada vez que você falta no culto, você está ensinando o seu filho que ir ou não no culto é negociável. Agora, se você mostra para o seu filho, não, aqui nessa casa a gente serve a Deus primeiro. Seu filho vai aprender que é inegociável ir para culto. Entendeu? Na minha casa era assim, estava vendo até o exemplo de um pastor numa pregação, eu não me lembro quem foi. E aqui em casa, se chegasse no domingo, quando dava horário de culto, a gente chegava e falava, olha, nós estamos indo para o culto.
Vocês vão junto ou vocês querem esperar aqui vendo televisão e depois na volta a gente continua nossa reunião? Na lata. Até hoje não teve ninguém que ficou. Mas se ficasse, numa boa, deixar o pessoal assistindo TV, ia para o culto e voltava. Ainda mais se a pessoa é íntima na sua casa. Todo mundo ia junto. Veja, aparece qualquer pessoa na sua casa, você não vai no culto. Você vai numa reunião de família num domingo, você não vai no culto. Você tem uma reunião da empresa, você não vai no culto. Você está ensinando para os seus filhos que ir a culto é negociável. Está entendendo o que eu estou falando? E não adianta você falar para ele, por exemplo, filho, você tem que orar. Mas papai e mamãe não oram nem para comer. Como um bom religioso. Entendeu? Filho, você precisa ler a Bíblia, fazer devocional. Pô, mas eu não tento ler uma página. As crianças aprendem com o que eu faço. Entendeu? Tem uma frase interessante que a gente usa até para o evangelismo. Eu vou trazer para a educação dos filhos. Essa frase diz assim: eduque os seus filhos o tempo todo. Use palavras se for necessário. Seus filhos vão aprender pela sua atitude. Você fala uma coisa, sua atitude tem que fechar. Esse texto aqui do Rei Asa está nos dando exemplo. Olha, num tempo distante, 3.000 anos atrás, o povo resolveu ser intenso com Deus. O povo resolveu não abrir mão do sacrifício. O povo resolveu obedecer a palavra num nível tal que, conforme a lei, as pessoas que transgredissem iam ser sumariamente punidas com a morte. Para vocês terem uma ideia, aí você fala, nossa pastor, Novo Testamento, que bom que não é assim, porque Novo Testamento é Jesus. Veja, hoje em dia é assim, ninguém é morto por causa disso, mas entenda, quando Jesus vier no milênio, estabelecer o seu reino, aquele que pecar morre no mesmo dia. Governo de Jesus, o Deus de amor. Ah, mas se ele pedir perdão, não fala nada, pecou, morreu. Percebe como a gente pega partes da Bíblia? Ah, isso aqui interessa, daqui interessa, entendeu? Eu costumo dizer, se o que aconteceu com Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo caindo duro, acontecesse hoje, a gente ia precisar alugar um prédio para 10.000 pessoas, porque a turma entupia a igreja, entendeu? Aí você ia ver o que era arrependimento de pecado, aí você ia ver o que era confissão. O pastor levantava a mão para falar algo, já via gente se debulhando, pastor, o cara caiu duro, pô. Pensa. Então assim, realmente, agora numa boa, tentando trazer isso de uma maneira leve, para pensar, ajusta pequenas coisas, vai melhorando. Se tem alguma coisa grave, talvez ela vai exigir um esforço maior, mas em geral, eu conheço a vida de vocês, não tem nada tão grave assim. Em geral, vocês têm uma vida bem razoável. Só falta ajustar alguns detalhes, coisinhas pequenas. Que de uma maneira muito fácil, muito simples, você vai dar uma subida no seu nível espiritual muito grande. E a satisfação e a paz interior que isso vai gerar é enorme. Por quê? Porque quem busca Deus experimenta paz. Aí a pessoa vai falar, pastor, mas o pessoal buscou a Deus e a igreja foi perseguida há 300 anos. Não, é verdade, mas eu te dou 1.700 em que o evangelho é pregado. E a igreja cresce. Entendeu? Então eu não posso usar uma exceção na Bíblia e querer trazer, por exemplo, a igreja vai ser perseguida na tribulação. Mas eu não posso usar como base, não é melhor usar porque guardaste a palavra da minha perseverança, vos guardarei da hora da tentação? Aonde você vai pôr o foco na sua vida? No livramento de Deus ou na perseguição do anticristo? Eu vou pôr o foco no livramento de Deus, não sou maluco. Não é assim. Quero trazer à memória aquilo que me dá alegria. Mas você vê, eles experimentaram paz. E o texto continua, versículo 16.
E também a Maaca, sua mãe, o rei Asa depois, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera um horrível ídolo a Aserá, e Asa destruiu seu horrível ídolo, e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vasos. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Até aqui, olha que interessante, vamos fazer conta. A terra permaneceu em paz 10 anos, do ano 1 ao ano 10º. Asa reinou 41. A campanha militar contra os etíopes deve ter levado 1 ou 2 anos. Ano 11, ano 12. A Bíblia fala que por causa da obediência de Asa, ele ficou em paz do ano 13 ao 35. E só teve mais confusão e guerra por 6 anos. Isso quer dizer que, se a minha conta estiver certa, eu creio que ela está, em 41 anos do governo de Asa, ele teve guerras por 6 ou 7 anos. Mesmo assim, em 35, a única guerra que teve não foi culpa dele. Foi uma permissão de Deus que autorizou daquela guerra para encher Israel de despojo. E para mostrar para o mundo inteiro, ó, não se mexe com asa, não mexe com asa que quem mexer perde. Deus usou aquela guerra para ser engrandecido e para engrandecer Judá. Então foi algo que a princípio pareceu ruim, mas na verdade foi bênção. Sabe aquela história que às vezes você tem uma dor de estômago? Eu conheço uma pessoa que ela teve uma dor. Aí foi fazer o check-up. No check-up, na revisão dos exames, não sei se tem essa palavra check-up, revisão médica. Isso. O que acontece? Nos exames pediram uma chapa de pulmão. Naquele exame de imagem do pulmão foi descoberto um aneurisma, que foi tratado e foi curado. Se a pessoa não tivesse tido aquela dor, não tivesse feito aquele exame, aquele aneurisma estava lá. E se ele arrebentasse, a pessoa morria na hora. Aí eu pergunto, quando veio a dor que ocasionou os exames, a pessoa ficou feliz ou a pessoa ficou preocupada? Vou falar por mim. Eu ficaria preocupado. Mas aquela dor era a mão de Deus para provocar toda aquela situação e trazer uma cura. Percebe? É o caso dessa guerra. Existem lutas na sua vida que te jogam no nível mais alto. Existem lutas que te fazem amadurecer. Existem lutas que mudam o seu conteúdo. Essa primeira guerra contra os etíopes foi uma bênção de Deus. Agora, olha como nós temos dificuldade de entender bênção de Deus. Eu pergunto, não se fala por aí que Deus quer salvar todo mundo? Quem já ouviu isso? Eu ouvi. Por que ele trouxe a guerra e na guerra matou 500 mil de etíopes? Esses etíopes, se morreram sem a fé no Messias que ia vir, para onde foram? Quem morre sem fé em Deus vai para onde? Inferno. Percebe como a nossa visão é distorcida? A gente não compreende a justiça de Deus. Coloca nossas ideias numa caixinha e não consegue compreender. Você olha e fala, 500 mil, é isso aí. Varri a terra, trouxe juízo. Risquei. Vai ver a vida daquelas pessoas como era. Eu imagino que, olha, foi um juízo terrível. Povo pagão. Entendeu? Agora, olha que interessante. Na quarta-feira nós vamos ver isso. Por que só houve guerra até o ano 35 e não até o 41?
Asa teve um coração reto, mas ele cometeu alguns deslizes que trouxeram consequências. Nós vamos ver isso na próxima palavra. Agora veja que interessante, a maneira que o versículo 16 aqui trata com a rainha mãe, mostra novamente, confirma que Asa botou para quebrar. Destituiu ela publicamente. Entendeu? Eu já tive situações, eu conheço pastores, entendeu? Que tiveram que tomar atitudes duríssimas dentro da sua própria família. Eu conheço irmãos consagrados que tiveram que ser extremamente firmes com parentes que queriam fazer coisas erradas e queriam a sua anuência, queriam que ele concordasse. Eu já vi irmã que entrou em briga com família, foi acusada que não era crente. Mas a família queria pecar descaradamente. E a irmã se posicionou, falou, não, isso está errado, isso é pecado. Não admito isso. Aqui não. Já vi irmãos fazendo isso. E aí a gente fica meio sem entender. Lógico que é gostoso viver bem com a família, lógico que é gostoso estar bem com todo mundo. Lógico que você não vai, veja, lá em 1 Coríntios 5, Paulo fala para você não ter convivência íntima com aquele que se dizendo irmão, anda de maneira desregrada. Fala lá, avarento, que é amor ao dinheiro, fornicador, idólatra, entendeu? Pecados sexuais, idolatria, pecados espirituais. Quem se diz irmão e está nessas práticas, a Bíblia manda você sumariamente se apartar. E se essa pessoa estiver numa igreja local, após passar por um processo completo de disciplina, ela tem que ser tirada da comunhão. Entendeu? E tem que ser tirada da membresia da igreja. Agora, Paulo fala, eu não estou dizendo isso com os do mundo. Vai ter parente seu que vai na feitiçaria, vai ter parente seu que vai em religiões estranhas, vai ter parente seu que vive em fornicação, vai ter parente seu que faz uma coisa errada, mas, gente, existe um limite de bom senso. Existe um limite de equilíbrio. Entendeu? À nossa volta, nós vivemos num mundo cheio de pecado. O pecado ferve. Agora, tem gente que não só peca, ela peca e sai anunciando aos quatro cantos. Por exemplo, você tem lá um parente seu que você sabe que tem relação sexual fora do casamento. Mesmo não sendo casado, isso é fornicação. Você sabe disso. Mas não se fala no assunto. Ele vive lá a vida dele, você vive. Aí você se encontra no Natal para jantar. O que você vai falar? Vai falar com sabedoria das coisas de Deus, vai falar de assuntos amenos, vai tentar atrair o coração da pessoa. Agora a pessoa, de repente, começa a falar de pecado. Começa a chegar a falar, rapaz, ontem peguei uma mina. Os paulistas falam assim, menina é mina. Rapaz, peguei uma mina ontem, hein? Gente, você tem que cortar esse assunto. Fala, fulano, não, leva mal, não, esse tipo de assunto aí não me agrada. Você está ligado que eu sou crente, a gente que é crente é tudo fanático. Eu falo assim. Você sabe que eu sou crente daqueles bem fanáticos. Pô, vamos mudar de assunto, falo rindo. E aí a pessoa se toca, é verdade, já muda de assunto. Por quê? Você cortou aquilo de maneira agradável, a pessoa não fechou o coração, mas você não deixou de se posicionar. Mesma coisa do trabalho, não tenha dúvida, vamos mudar de assunto. Mesma coisa em casa, nas reuniões de família. Agora, a rainha mãe aqui estava afrontando o pecado aberto. Entendeu? Pô, a pessoa vai na feitiçaria e vem ficar falando para você que foi na feitiçaria e quer que você fique quieto. O
mínimo que você pode fazer é falar, olha, não quero saber disso, daí para mim é pecado, pecado sério. Ó, vou te dar um aviso, isso aí vai destruir sua vida. E acabou. Entendeu? Agora, você vai cortar a convivência? Não, porque a pessoa não é crente. Se a pessoa se diz crente, é diferente. Aí é outro tratamento. Aí com o tal, nem com mais. Entende? Mas Paulo fala, olha, se eu tivesse que tirar vocês de todas essas situações, incluindo do mundo, eu tinha que tirar vocês do mundo. Mas assim, eu tenho que aprender com o Rei Asa aqui, como agir com os meus familiares. Lógico, não vai ser bobo. Eu, quando encontro com meus parentes, eu procuro linhas de afinidade para ganhar o coração deles. E se der uma porta, eu falo algo para Deus. Por exemplo, a última trilha que eu fui, foi uma pessoa junto com a gente. E eu procurando brecha para falar de Deus. De repente passou um formigueiro. Passou um formigueiro, eu falei, tá feito o assunto. Aí já cheguei no cara e falei, eu entendo que tem gente que tem problema com religião. Mas não admito a pessoa falar que não existe um criador do universo. Porque olha essa formiga aqui, olha a folha que ela está carregando. Essa formiga aqui pode cair 100 vezes a altura dela. Era a porta que eu precisava. Entendeu? E foi indo. Depois fiquei sabendo que a pessoa ia para a igreja. Mas se não ia, foi evangelizar. Estava só esperando uma porta. Talvez não essa semana. Mas ia falando das coisas de Deus. Coisa linda. Pô, que criação linda. Ia ficar até meio hippie. Botar uns negócios no cabelo. Assim. Entendeu? Mas você tem que procurar afinidade. No final do ano, você vai estar com pessoas que às vezes você não vê há um ano. Seja sábio, seja simpático. Escolha as palavras corretas. Que você possa refletir a Deus. Você possa ser alguém cheio de graça. Que as pessoas olhem. Vai reunir lá no final do ano, você chega e fala, gente, vamos fazer uma oração. Agradecendo que passou esse ano todo. Está todo mundo bem aqui com saúde. O mundo virou maior bagunça e nós estamos bem. E aí faz aquela oração inspirada. Pode até falar algumas palavras, vamos lembrar que tem um Deus no céu. Nós estamos reunidos aqui porque Deus se fez homem. Aí eu normalmente falo assim, todo mundo sabe que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Mas é uma data simbólica, que nós estamos comemorando o quê? Que Deus enviou ao mundo o Salvador. Pô, ninguém aqui quer passar a eternidade no inferno. Olha o jeito de falar. Eu sei que aqui todo mundo acredita em Deus. A pessoa acredita. Então assim, vamos lembrar nossas orações. De falar para Jesus os nossos erros. Todo mundo erra. De pedir para Jesus entrar na nossa vida, confirmar que Ele é nosso Salvador. Entendeu? Mudou o clima da reunião. Lá na sala a turma está ouvindo, nem sei que eu nunca ouvi uma música, está ouvindo a Anitta lá, já vai até desligar a TV automaticamente, por causa do anjo, assim. Não estou brincando, mas já muda o clima. O cara que está bebendo já bota a bebida de lado já. Se ele está meio alto, ele até acerta a cara assim, beber um pouquinho, meio alto, ele está um pouquinho embriagado, ele leva. Ele até faz cara de que está tudo bem. Entendeu? E mudou o clima da reunião. Porque naquele local, naquela família, tem alguém que tem aliança com Jesus Cristo. E que aproveita as oportunidades. Isso é uma coisa bem legal de fazer para esse ano que está entrando. Começar a prestar atenção nisso. Não pode ser pesado, tem que ser leve. Peça a sabedoria de Deus. Você vai conseguir fazer. Amém? Que outra aplicação que eu fiz? Veja, Israel já tinha uma aliança com Deus. Feita com Moisés. Aí Deuteronômio quer dizer segunda lei. A aliança foi refeita em Deuteronômio. Diante do Monte Ebal e do Monte Gerizim.
Isso consta em Deuteronômio capítulo 28. Israel reafirma a aliança. Mas olha que interessante, o rei Asa aqui reafirma de novo. O que eu aprendo aqui? É necessário, de tempos em tempos, você estar relembrando qual foi o compromisso que você fez com Jesus. As coisas que você falou que só você sabe, só Deus sabe. Aquilo que você quer fazer nele. Eu acho uma prática muito saudável, você está relembrando, olha, eu tenho uma aliança com Cristo. Não fazer isso de maneira religiosa, fazer de maneira simples. Pô. Isso é coisa que se faz às vezes sozinho, andando na rua. Isso é coisa que se faz às vezes no travesseiro. Mas é importante relembrar, é uma das aplicações que a gente vê aqui. Amém? Que mais? Sempre receber a palavra profética com alegria. Veja, eu acho a minha pregação um pouco dura. Mas pode dizer até que ela às vezes é um pouco dura, mas ela é bíblica. Não, porque tem gente, por exemplo, eu já fui acusado em igrejas de ser duro demais. Mas da igreja que eu venho, o pessoal, onde eu nasci para Cristo, o pessoal prezava muito santidade. E consagração, e intensidade era a marca da igreja. Eu não dou conta de ser diferente. Eu só sei viver cristianismo assim. Eu e a Paula somos assim. É o nosso jeito. Não que eu seja melhor, nada disso. Você sabe que, coitado de mim. Eu sou pecador, que nem vocês. Preciso da graça de Deus. Talvez mais maduro, talvez mais velho, talvez com práticas mais saudáveis. Normal. Também sou pastor da congregação. Tem que ser um modelo, né? Tem que olhar para o camarada e falar, não, o camarada tem defeito, mas o nariz está apontando certo. Mas assim, o que é receber a palavra profética com alegria? Hoje você recebe a palavra profética de maneira natural na pregação da palavra, na leitura bíblica. O que é receber com alegria? Quando você vê algo que você se sente confrontado, para pensar naquilo. Conversa com Deus sobre aquilo. Normalmente eu tenho uma regrinha. Se falarem algo para você, você lê algo na Bíblia que te incomodou, deu aquele ruim, vai orar, porque provavelmente Deus está querendo te mostrar algo naquela área. Sabe, às vezes alguém fala uma frase solta para você, você se ofende. Se ofendeu por quê? O que doeu? Em que ferida tocou? Às vezes o pastor prega algo, aquilo parece que vem para você. Pô, o pastor está falando para mim? Você sabe que eu não sou de dar indireta. Eu já ia falar para você, eu te procuro depois do culto e falo. Tranquilo. Mas a pergunta é, por que incomodou? Então, como eu recebo a palavra com alegria? Sempre que eu ouço uma pregação, sempre que alguém cheio do Espírito Santo me fala algo, sempre que eu vejo na Escritura, sempre que existe uma proclamação profética, o dom de profecia, que pode acontecer, eu tenho que receber aquilo com alegria. Lógico, julgando, aquilo tem que ser bíblico. Tem gente que recebe de mau grado, fala, Deus é chato, né? Tá louco. Entendeu? Então receba com alegria. Mesmo que você não consiga, já teve coisas que eu falei para Deus, falei, Deus, isso aí é muito alto para mim, não dou conta não. Mas eu confio que o Senhor pode, e o Senhor pode me ajudar. Receber com alegria. Ou vai dizer que com vocês não é difícil? Tem coisa que você olha e fala, nossa, isso aí tá difícil. Isso aí não dou conta não é assim. Fala, ele tá falando isso porque ele é pastor, né? Se ele fosse que nem eu não falava isso, não é assim? Mas aí você conversa com Deus, Senhor, mas tá certo, né? Preciso melhorar e tal. Assim é a vida cristã, dessa maneira simples assim. Amém? Tá? E uma outra coisa interessante, confrontar parentes errados, se a pessoa vir, como eu já falei, não vou repetir. E uma coisa para você parar para pensar, a sua santidade
obediência e compromisso com Deus vai confrontar e vai incomodar pessoas próximas. Se prepare, que você vai ser criticado por ser consagrado a Deus. Se prepare, porque você vai ser criticado por tentar viver uma vida cristã bíblica. Porque as pessoas ficam incomodadas com pessoas consagradas a Jesus. A sua busca de Deus incomoda. Primeiro motivo, você não é cidadão desse mundo. Você é um estrangeiro vai ser estranho para o mundo. Você está falando polonês, o cara está falando árabe. Entendeu? Então se prepare, final do ano você vai ter com muita gente naturalmente. Naturalmente. Você vai ser um crente. E essa sua postura de crente vai incomodar. E é capaz de você ouvir uma frase do seguinte modo: você que viveu naquela sujeira, que saía à noite, que aprontou isso, aprontou aquilo outro, você vem me falar de Deus agora? Ou a pessoa vai chegar e falar: tá exagerando, virou crentão. Ah, para com isso, deixa de ser chato. Coisas desse tipo você vai ouvir. Por quê? Porque a sua busca a Cristo confronta os outros. E não vai agradar. Por quê? Porque as coisas de Deus parecem loucura para o mundo. Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então, com muito tato, com muita sabedoria, com muita unção de Deus e com muito discernimento, que realmente, nesse final de ano, você possa confirmar tudo isso que foi falado aqui, realmente, no meio dos seus entes queridos. Seja a luz do mundo e sal da terra, cheio de graça e amor. As pessoas às vezes vão ficar quietas, mas vão olhar para você e ver algo diferente. Vou usar o exemplo aqui da Sabrina. Nossa, a Sabrina está diferente, né? A pessoa não fala nada. Fica quieto. Entendeu? Muita gente não vai falar. Claudoir virou crente agora. Deu uma facada na cruz lá da igreja. Enquanto você muda de religião. Mas fique tranquilo, fique em paz. Vida cristã é vivida dessa maneira. É pela graça, dia após dia, preocupado em agradar a Cristo. Amém? Vamos orar então. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. E oro pedindo, Senhor, que de maneira simples nós possamos carregar essas unções. Que o Senhor nos capacite a transmitir a tua palavra com graça. Que nós sejamos embaixadores de Cristo e sejamos luz do mundo e sal da terra. No nome de Jesus, amém.